aqui a mais um vídeo Secrets. Hoje trago-vos uma convidada muito especial, a Sofia B Beauty, que nem precisa de apresentações, mas pronto, vamos apresentar na mesma. E hoje vimos falar sobre um tópico que achámos muito curioso e a Sofia também vai fazer um vídeo no canal dela dentro desta temática. Nós neste caso vamos falar sobre ansiedade e medos que possamos ter e como é que podemos controlar essas ansiedades e situações onde nos podemos sentir menos confortáveis. Sofia, tu tens algum medo? Algum medo? Por exemplo, deixa-me pensar. Eu tenho muito, agora até parece que não tenho medo de nada, mas eu tenho. Tenho que lembrar de alguma coisa. Diz-te primeiro. Eu tenho muito medo e já tive situações em que eu entrei mesmo em estado de paralisia, fico mesmo completamente parada, que é uma coisa muito rara em mim, mas de alturas. Eu tenho muito medo de alturas. Alturas, eu não posso, chega àquela altura em que eu fico mesmo, não posso mexer. Eu por acaso já tive mais medo, agora cada vez gosto mais até tipo de ver alturas assim. Antes fazia mesmo essa impressão, tipo estar por exemplo no nono andar de um hotel, que até é o que está a acontecer agora, e eu adoro olhar e tipo, a sério, eu acho que não consegui não andar. Mas assim, os conselhos que eu normalmente dou nesses casos de ansiedade, ou até mesmo às vezes com coisas básicas do dia a dia, por exemplo, eu hoje de manhã fiquei tão estressada e tão abalada com as coisas que tinha para fazer que desatei a chorar. E às vezes isso acontece. Isso também acontece imensas vezes. Acontece imenso. E nós temos que saber controlar isso, não é? Exatamente. Por exemplo, às vezes, muita ansiedade, por exemplo, com a escola, com os vídeos e isso tudo, torna-se às vezes muito. Então às vezes simplesmente, se fizer bem, às vezes vocês têm que desligar. Exatamente. Que vocês primeiro têm que pensar em vocês, antes de estarem a sobrecarregarem-se com coisas que... como é que eu vou explicar? Com coisas... Exato, com coisas exteriores, exato. Às vezes é importante pensarmos realmente no que é que vale a pena, se é o nosso bem-estar em primeiro lugar. Exatamente. Ou se é as outras coisas. E às vezes o afastar-nos desses sentimentos e se até mesmo as coisas que estamos a fazer nos estão a puxar para esses sentimentos não é uma coisa nada positiva. Exato, e não vale a pena estar a forçar muito, porque assim vocês, por exemplo, os vídeos, às vezes os youtubers não sentem muita, por exemplo, não têm muita vontade de filmar, por exemplo. Às vezes há dias em que eu estou mesmo dizendo, ei, não me apetece nada a filmar hoje, não me apetece estar a montar a câmera e isso tudo, e eu já experimentei filmar assim e não resulta, o vídeo vai ficar mal, por isso vocês têm que sempre que pensar se querem ou não e não se forçarem muito. Portanto, daqui já referimos duas grandes dicas, penso, e acho que uma das mais importantes e que eu pessoalmente utilizo muito é quando sinto que estou muito atarefada ou com muita coisa para fazer e estou naquela situação de tanta ansiedade que não sei o que é de fazer primeiro, é fazer uma listinha. Escrever, seja problemas, seja coisas para fazer, escrever, porque nós ao escrevermos vamos ter consciência daquilo que realmente está a acontecer connosco e nós também vamos ter um grau de importância para determinadas coisas. Vamos ver o que é mais importante ser feito primeiro, se realmente aquele problema que nós escrevemos no papel é assim tão importante, tão grande, se é assim um problema assim tão grande para nós estarmos a sentir daquela maneira. Portanto é sempre bom nós registarmos isso. Por acaso é uma coisa que eu não faço e se calhar até devo fazer. Faz porque resulta. Exato, vou seguir esse conceito. Palavra de mãe make-up secret. Não, mas é verdade, resulta e hoje de manhã foi exatamente isso que eu fiz quando entrei em colapso mental. Foi exatamente isso que eu fiz e agora estou aqui fresquinha na minha alface, feliz e confiante. Portanto, vão por mim, vale mesmo a pena. Por exemplo, eu tenho também um medo, que é muito medo de perder as pessoas que eu mais gosto. Às vezes isso pode tornar-se um bocado mau para mim. É óbvio que é bom eu sentir isso porque significa que eu gosto mesmo das pessoas, não é? Mas pode acabar por ser mau porque eu entro num estado de ansiedade, por exemplo, isso à medida que eu fui crescendo melhorou, mas eu quando era mais nova, por exemplo, tinha para aí uns 8 anos, eu tinha muito medo de perder a minha mãe, por exemplo, às vezes eu ligava-lhe e ela não atendia, eu imaginava logo 1001 coisas. É claro que agora já não é assim, mas a minha dica para vocês, se vos acontecer isso, é mesmo de género, começarem a pensar, primeiro distraírem-se, não tentarem distrair com alguma coisa, acho que isso é muito bom, era isso que eu ia fazer. Exato. Beber uma aguinha, pensar em coisas mais positivas. Exatamente, pensar em coisas positivas. Contornar a situação através de coisas positivas e não pensar logo no mal. Por exemplo, eu adoro ouvir música e uma coisa que eu fazia, agora que até estou a pensar nisso, por exemplo, ia ouvir música
ou assim, e depois isso acabava sempre por estar tudo bem. Por isso é mesmo uma coisa que vocês têm que pensar. Ok, não está a acontecer nada, só atrasou-se ou assim qualquer coisa, Exato. porque não vale a pena estarem-se a preocupar com isso, porque não é por estarem a preocupar que vão resolver a situação. E não podem entrar em stress. Às vezes até mesmo filmes que nós fazemos na nossa cabeça, pode não estar a acontecer nada. Exatamente. E ser aquele efeito do psicológico a mexer com o nosso físico. Porque é totalmente verdade, normalmente as pessoas associam as doenças só ao físico, mas não, nós às vezes podemos ter algum problema que está apenas na nossa cabeça. Exatamente. Há montes de gente que sofre desses problemas e nós temos que saber contornar acima de tudo a nossa mente, porque senão entramos em colapso mesmo, a nível físico, mental, a todos os níveis. Portanto é muito importante nós termos controle sobre a nossa mente. Exato, convém mesmo preocuparem-se com isso, porque se vocês, à medida que forem crescendo, não ligarem àquilo, é género, pronto, aquilo só acontece de vez em quando, não vale a pena ligar. Não é assim, vocês têm mesmo que tentar melhorar, porque senão isso pode piorar mesmo. Exato. E não convém. Normalmente com as preocupações, com a ansiedade, com as responsabilidades que vêm acrescidas ao facto de nós crescermos e termos que tomar certas coisas e agarrar as rédeas em certos momentos da nossa vida, às vezes as coisas, esses picos de ansiedade podem vir assim de uma forma estrondosa e nós não sabemos controlar isso porque nunca tentámos contornar essa situação. Portanto é muito importante vocês desde já começarem a ter essa consciência e tentarem controlar esses vossos medos ou as vossas ansiedades. Seja por a coisa mais parva do mundo, porque eu há uns tempos Isso atrás... era uma coisa parva, por exemplo. Exato. Houve há uns tempos atrás que, por exemplo, tinha medo de não conseguir dormir. Era uma coisa ridícula. Eu punha na cabeça que não ia conseguir adormecer e ficava ali, teca-teca, 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 e não conseguia adormecer. E tive que ir controlando e contornando através de coisas que me distraíssem. Por exemplo, antes de ir dormir, punha-me a jogar um joguinho no telefone ou punha um bocadinho de música calma, não é? Que me fosse adormecer. Beber uma coisa quentinha, que também ajuda sempre a controlar assim os nervos. E ao longo dos tempos isso foi acabando e acabou por desaparecer esse medo de eu não conseguir dormir, porque eu tinha medo que alguma coisa me interrompesse o sono e que eu não conseguisse descansar. Coisas de quê? Cabeça de miúda que não dá nada a pensar. Mas pronto, acontece e às vezes nós temos que pensar que essas pequenas coisinhas que nós temos às vezes na nossa mente podem se multiplicar e podem se tornar coisas realmente muito sérias. E portanto é importante nós desde o início começarmos a tratar essas coisas, tratar no sentido de tentar nos abstrair desses sentimentos e buscar coisas boas e coisas positivas. Rodearem-se com coisas positivas e mesmo com os vossos amigos, podem falar com eles sobre isso e vocês podem acabar por partilhar experiências e depois podem achar que já não são as únicas pessoas. Por exemplo, muita gente pode ficar com medo, por exemplo, quando vê um filme. Por exemplo, está a ver um filme de terror e depois fica com medo, ou assim quando vai na rua, ou por exemplo, vê um filme em que acontece alguma catástrofe, ou houve um acidente de carro, ou uma coisa assim. Vocês não podem ficar com medo que isso vos aconteça, porque vocês têm que pensar que aquilo aconteceu, mas é num filme, certo? Então, vocês têm, é isso que eu estou a tentar dizer, vocês têm que se tentar abstrair e concentrarem-se nas coisas boas. Não sei se me expliquei assim muito bem, Sim. E acho que acima de tudo é importante termos consciência de que, por mais idiota que possa parecer na nossa mente e por mais difícil que para nós seja admitir que estamos com um problema, é sempre importante falarmos com alguém e tomar consciência que isso está a tomar conta da nossa vida e que nós queremos dar um rumo diferente e queremos ser pessoas acima de tudo felizes e saudáveis. É isso que é importante. Exato. Portanto, se vocês sentirem em algum momento que têm medo ou que estão num estado de ansiedade prolongado, falem com alguém. Exato. É sempre muito importante. E vocês até podem tornar-se mais amigas dessa pessoa. Exatamente. E isso acaba por ser muito bom. Olha, por exemplo, quando nós fomos à entrevista de CC, por exemplo, tu não ficaste com medo de transmitir uma má imagem de ti? Claro. Ou assim? Porque naquele momento estava-me a expor a um público que provavelmente metade não me conhecia. Exatamente. E a pessoa fica com receio. Espera lá, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? Sem tentar fugir ao nosso verdadeiro eu. Isso às vezes é um bocadinho complicado de lidar. Difícil, porque nós queremos agradar, eu sei que isso pode parecer mal, mas nós sendo youtubers queremos agradar o máximo de pessoas possível. É óbvio que isso não é uma coisa muito fácil, mas é isso que nós tentamos fazer. Eu, por exemplo, também quando fui à entrevista, eu estava com imenso medo disso, transmitir uma má imagem de mim ou com os nervos parecer um bocadinho antipática. Então, mas pronto, são coisas normais e que vocês vão ultrapassando.
E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente vos tenha ajudado. Eu e a Sofia tivemos todo o gosto em partilhar com vocês os nossos medos, as nossas experiências e espero definitivamente que isso vos ajude a ultrapassar os vossos e que, acima de tudo, falem com alguém sobre eles. Não guardem as coisas para vocês. Até podem dizer nos comentários. Exatamente. Deixem aí nos comentários. Acho que era uma coisa gira. Deixar aí nos comentários abaixo qual é que é o vosso maior medo. E assim as pessoas até podem ler o vosso comentário e podem vos ajudar. Exatamente. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Portanto, deixem aí nos comentários abaixo e não se esqueçam, é claro, de visitar o vídeo da Sofia, onde nós vamos falar sobre o quê, Sofia? Vamos falar de algumas dicas para vocês se tornarem um bocadinho mais confiantes e, consequentemente disso, vão se tornar mais felizes, não é? Obviamente. E num estado assim mais top. Exato. Claro. Porque uma pessoa feliz é uma pessoa confiante, obviamente. Portanto, é sempre importante e achámos giro trazer estas temáticas aqui para o canal, porque é sempre importante. Às vezes, estar aqui no mundo da moda e da beleza, acabamos por nos perder um bocadinho e não falar na essência da vida, que é a felicidade e o nosso bem-estar. Exato. Portanto, é super importante não tratarmos só do nosso exterior, mas também do nosso interior. Exatamente. E por hoje é tudo. Mais uma vez, obrigada, Sofia, pela tua presença aqui. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Hoje decidi partilhar com vocês a minha rotina diária, ou seja, mostrar-vos o que é que eu tenho utilizado a nível de maquilhagem e também os produtos que eu mais tenho gostado ultimamente. Eu alterei muito a minha rotina de maquilhagem de dia a dia e queria partilhar com vocês alguns dos produtos porque eu estou realmente apaixonada e acho que vai ser útil para vocês. E pensei, por que não fazer